Olá, César, tudo bom com você? Oi, Thalita, boa tarde, querida, boa tarde às amigas e os amigos também, do Bom para Todos que nos acompanham nesse momento. Obrigado por me receber no programa. A gente que agradece sempre a sua disponibilidade aqui com a gente, César. E vamos falar sobre esse fato, então, novo de hoje, né? Que é o assassinato de um petista, de um apoiador de Lula, né, por um bolsonarista. Os detalhes, inclusive, desse crime que vem aparecendo agora são terríveis, né? Ele primeiro deu facadas nesse apoiador de Lula, depois ele pegou um machado na tentativa realmente ali de decapitar a vítima. Então, assim, é tudo muito sórdido. Ele chegou a filmar, ele tem imagens, né, do corpo, e isso já está em posse da polícia, essa informação vem do delegado, e é um caso que se soma ao assassinato do petista ali em Foz do Iguaçu, que a gente acompanhou, Marcelo Arruda, também muito de perto, né? Tem muita gente que insiste em falar sobre polarização nesse momento, é muito irresponsável falar sobre isso, porque a gente assiste, de fato, um grupo que tem matado, que tem acuado, intimidado uma outra parcela da sociedade por conta desses ideais fascistas, né? Mas há uma insistência em falar que essa polarização que tem causado esse tipo de crime. Então eu queria te ouvir sobre esse episódio, como que você está acompanhando essa violência agora. Thalita, eu concordo e acho que isso que você acabou de colocar é o cerne da minha análise. Veja, tem dois pontos centrais aí. O que é importante a gente ressaltar para as pessoas nesse momento é que a linguagem simbólica é extremamente eficaz no que diz respeito a organizar a materialidade da vida sociopolítica. Eu venho insistindo isso com as pessoas e é difícil enfatizar isso o bastante. O Jair Bolsonaro, ele lida com um nível de galhofa, de piada, de palhaçada junto à vida pública, que dá a entender que são medidas que não têm grandes efeitos, que seriam brincadeiras e que, em última análise, não seriam capazes de imprimir nenhuma materialidade na forma como a vida social se organiza. Não é o caso. Qualquer dimensão da vida sociopolítica do país que seja exposta ao que quer que seja em termos de simbolismo, vai reagir a esse simbolismo. Se ele diz que mulheres nascem mulheres porque o pai fraqueja no momento da concepção, o número de agressão contra mulheres aumenta. Se ele diz que ele preferiria ver o próprio filho morto caso o filho fosse gay, o número de agressões contra gays aumenta. E assim por diante. O que quer que seja dito, sobretudo pelo presidente da República, mas por qualquer figura pública para todos os efeitos, ganha ressonância junto à cultura popular. Esses casos que vêm acontecendo ao longo sobretudo das últimas semanas, não são por acaso. Eles respondem à linguagem da violência que o Jair Bolsonaro sempre usou para se articular. Como você muito bem colocou, a gente estava no bastidor aqui, tem o artigo do Sakamoto te dizendo que o Bolsonaro usou esse termo extirpar os opositores. Ele já usou o termo fuzilar a petralhada. É óbvio que, em seguida, coisas dessa natureza começam a acontecer. Você tem assassinatos, uma pessoa tenta matar a outra, efetivamente mata a outra e tenta decapitar a pessoa. Entende por que a gente vem falando de barbárie durante tanto tempo? E que isso não é uma figura de linguagem. Não é uma simples forma de causar engajamento político e gerar impacto. É efetivamente o termo adequado para descrever a forma como o bolsonarismo conduz e para onde o bolsonarismo está levando o país. Esse é o primeiro ponto que eu ressaltaria na minha fala, nesse sentido. Simbolismo não é meramente simbolismo. É a força primordial com a qual se constrói a materialidade sociopolítica de uma nação. Quando você tem uma figura cretina, inepta e execrável, como o Jair Bolsonaro na presidência da República, que durante a celebração do bicentenário fica gritando imbrochável, 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 diz que você tem que extirpar, diz que você tem que fuzilar, e tudo isso que a gente sabe que o bolsonarismo avançou com muita força, o resultado prático é esse que a gente está vendo aí. Assassinatos, atentados, bombas na caravana do Lula, as pessoas usando drone para atacar comícios e falas do ex-presidente, enfim,
todo tipo de agressão que, infelizmente, deve se agudizar ao longo dos próximas semanas e meses. Então, esse é o principal aspecto. O segundo remete à tua fala, que, na minha opinião, é o cerne da questão nesse momento. É muito fácil e muito conveniente para algumas alas da política institucional brasileira dizer que toda essa violência se produz por conta de uma polarização entre Lula e Bolsonaro. Principalmente para as pessoas que querem construir essa tal terceira via, principalmente para figuras como Ciro Gomes, principalmente para alas da mídia hegemônica brasileira, que vão tentar explorar episódios dessa ordem com base na polarização que o país vive atualmente. Ora, como o Lula muito bem colocou no Jornal Nacional, polarização é uma característica típica do funcionamento da democracia representativa. Ela existe em todos os países do mundo e sempre existiu no Brasil, inclusive. O fato é que quando a polarização era entre o Partido dos Trabalhadores e o PSDB, você não via pessoas sendo assassinadas à faca e sendo potencialmente decapitadas. Você não via esse nível de violência a qual o bolsonarismo submeteu o Brasil. Isso é muito claro. Entende? Então, toda essa violência que está acontecendo não se dá por conta da polarização que de fato existe entre a proposta do Lula, que é uma proposta que, a despeito de todas as críticas que você possa fazer, traz uma dimensão de emancipação, sobretudo para as camadas mais empobrecidas e para a classe trabalhadora. E a proposta do Bolsonaro, que defende o grande capital, que tem um caráter neofascista, tudo isso que a gente já sabe. Então, é óbvio que existe uma polarização entre essas duas propostas antagônicas. Agora, esse nível de violência ao qual nós estamos sendo submetidos não é decorrente dessa polarização. Ele é decorrente da linguagem de violência, de agressão e de ódio que vem sendo reiteradamente propalada pelo bolsonarismo no Brasil ao longo dos últimos anos. Perfeito, acho tão importante essa análise que você traz para a gente, e de fato você cita, né, quando fala sobre polarização, você cita o candidato Ciro Gomes e representantes ali da mídia hegemônica, e de fato, né, então eu vejo nas redes muitas críticas a alguns jornalistas que insistem em usar esse termo, e o candidato Ciro Gomes se manifestou nesse sentido também, né, culpando a polarização. Outros candidatos, Simone Tebet, por exemplo, também se manifestou, mas pedindo que o presidente faça um chamamento à paz, né, de certa forma, o responsabilizando por um ato como esse, e a Lula ainda não se manifestou, a gente está no aguardo de uma manifestação, e claro, o Bolsonaro também não se manifestou, mas isso já é de esperar, como não se manifestou em outras ocasiões, e quando se manifestou foi pessimamente mal, numa tentativa, inclusive, de culpar a vítima, né, é sempre isso que a gente assiste nos pronunciamentos de Bolsonaro.